antenadas no ar, e aí, tudo bem? Você já passou por aquela situação que precisa descer do salto e esquecer toda a sua elegância? Às vezes acontece, né? Mas quanto será que vale mesmo a pena descer do salto? Este é o assunto de hoje no Champanhe no Divã. No divã de hoje, Alessandra Marcellini, executiva de negócios, e a arquiteta Vanessa Giuliani. Meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Obrigada. Meninas, quando será que vale a pena descer do salto? Alguma história? O que vocês têm a dizer sobre a gente perder a elegância e deixar o salto alto de lado e partir para a ignorância, vamos falar assim? Olha, uma das situações que mais mexem comigo é quando envolve os meus filhos. E então, aí eu acho que vale a pena descer do salto e... Eu acho que é uma situação que realmente tira a gente do controle, né, da situação, porque... E eu acho que não só com filho, mas assim, eu lembro muito bem de quando eu era criança, adolescente. Eu podia criticar a minha mãe o que fosse, mas assim, se alguém falasse mal da minha mãe pra mim, aquilo me subia, sabe? E hoje é assim com a minha filha, né? Então eu entendo o que você tá falando, né? Realmente, quando a criança chega em casa falando, mãe, algum amiguinho falou tal coisa de mim, riscou minha mochila, aconteceu com a minha filha, né? Riscou a minha mochila e me chamou de boba. Assim, coisa de criança, mas aquilo realmente irrita, né? Mas às vezes eu me controlo um pouco até em relação a isso, porque assim, criança no dia seguinte são melhores amigos de novo. Sim, sim. Né? E aí fica aquela situação chata, né? Você fica bem, eles ficam bem, mas você vai ficar mal com os pais. Sim. Eu tenho trigêmeos, então... Sério? Minha situação é um pouco mais delicada. Quantos anos? Eles têm 11 anos, eu tenho 2 meninos e uma menina. Então eu acho que a gente tem que ponderar um pouco isso, porque o que acontece? Você falou da tua mãe, eu vou lembrar um pouco da minha. A minha mãe disse que ela faria qualquer coisa pelos filhos. Acho que a gente faz qualquer coisa pelos filhos. E eu também. Se tem um momento na vida que eu desço do salto, é por eles. Então, assim, se alguém falar qualquer A dos seus filhos, eu falo... O meu primeiro intuito é aquela coisa do leão. Sim. Mas eu sei dos defeitos deles. Sim. E a gente tem que estar atento, então, né? A gente tem que estar atenta. Porque reclamação, eles vão sempre ter, de outros amigos, de professores na escola. Então, assim, também tem que ter um certo cuidado. Mas essa figurinha tem defeito. Sim. Né? As 3 figurinhas de 11 anos têm defeitos. E aí, eles vão resolver os problemas entre eles, a criançada. E aí, como é que eu vou ficar com os pais? Então, essa é a pergunta. Como que eu vou ficar? Né? Como que a gente vai ficar? É o que a gente... Então, como vai ser isso? É o que faz com que a gente sente, respire, fala, mas peraí, salto ainda, né? Totalmente não. A gente xinga. Totalmente não. Você quase tira, né? Isso não quer dizer que nenhuma vez eu não tenha descido. Então me conta uma vez que você desceu do salto. Por causa deles. Uma única vez. Uma única vez que uma pessoa bateu na minha porta e falou mal dos meus filhos e eu falei, não foi eles. Não foi eles. Ele pode, na verdade, com um deles, ele pode não ser um santo, mas isto ele não fez. Então, naquele momento, eu peitei a pessoa e disse, não foi ele, ele está certo, ele não é nenhum, eu admiti os defeitos dele, mas disse, eu fiz isso aqui, ó. Mas você falou com essa calma que você está falando agora ou você ficou eu desci do salto, fiquei com aquele olho vermelho, que a gente de ódio, né? De raiva. As unhas crescem, o cabelo fica em pé, a boca vermelha. Você não bicho assim, você vira uma leoa, né? Uma coisa de mãe, é mãe, você quer proteger. Eu acho que assim, é nesse momento que o teu instinto animal de mãe vem mais à toa, vai na tona e vem para fora e diz assim, é a minha cria, é os meus filhos e eu preciso defender. É que com a minha filha eu tive poucos exemplos, assim, poucas coisas que me fizeram ter vontade de descer do salto. Mas eu acho que se acontecesse ia ser, assim, terrível mesmo. Mas sim, eu não preciso de muito pra descer do salto. As pessoas me olham, né?
E trânsito. pensam, nossa, que fofa, que linda, mas assim, é um segundo, assim, no trânsito. Vai, continua. A gente depois vira eu um falo a minha monstro, história. né? Porque por mais que você fale, não, hoje tá tudo tranquilo, tá tudo, né? Aí parece que todos os carros resolvem entrar na tua frente. É, Né? tem essa. Aí vai a buzina, aí já vai xingar, aí já vai. Então, isso é um descer do salto, porque você xinga, você se expõe ao outro. Então você Isso acaba, né? Quando você desce, tá se expondo ao máximo. Sim. Então, enquanto você mantém ali a sua linha, o seu jeito, você tá no seu ser mesmo. Depois que você já buzinou, já xingou, abaixou o vidro, xingou e fez gesto e não sei o que, né? Já foi. Então, isso é um problema. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar muito em mim, porque às vezes é muito difícil, assim. Eu não consigo, às vezes, respirar e contar Eu também até não. 3, Eu entendeu? também sou como você. Eu tenho essa carinha assim, mas eu desço facinho do salto. Outro dia não, tá? Faz um tempinho já. Eu tava indo num restaurante com meu marido e com a minha filha. O restaurante era bem próximo do prédio que eu moro, bem na esquina, assim. Só que a gente já tava vindo de um outro lugar com o carro. E meu marido deu a volta no quarteirão, não achou nenhum lugar pra parar. Ele falou, então eu vou parar na frente ali, bem na esquina do restaurante, você desce com as crianças, a minha filha estava com uma amiga no banco de trás, você desce com as crianças, né? E eu vou parar o carro em casa e depois eu venho a pé. Eu falei, beleza, né? Então, eu saí do carro e a hora que eu fui tirar a minha filha, ela tinha tirado o tênis. Nossa. E ali enrolando, peraí, mãe, eu preciso calçar. Vamos, Liris. E o carro parado atrás do meu, buzinando. E eu fiz o gesto assim pra moça, tipo, calma. Vamos, Liris. Calma, mãe. Ela naquela paciência, colocando. Vai, Liris. E a mulher buzinando. E aquela situação me deixou num nervoso, assim, tão grande. E ela não parava de buzinar. Aquilo foi me irritando de um tanto que, nossa, eu saí de mim. Eu fiquei transtornada. Meu olho ficou vermelho e eu comecei a xingar ela de... A filha. Não, xingar a filha. A pessoa que tava buzinando. Porque eu fazia assim, calma, espera. Aí teve uma hora que assim, o calma, espera, não funcionava mais e a mulher fazendo assim, gesticulando pra mim. Eu comecei... Eu espero que não tenha sido eu. Nossa, eu xinguei a mulher de filha pra baixo, assim, o nível, eu caí não só do salto, mas assim, o nível caiu total, entendeu? E aí eu me lembro de estar segurando a porta já do restaurante, a minha filha nisso desceu do carro, né? Minha filha e a amiguinha olhando pra mim com aqueles dois olhos assim, arregalados, né? E eu, que não sei o que, gesticulando pra mulher e com a porta do restaurante aberta, e todo mundo que tava dentro do restaurante olhando pra mim. Quer dizer, eu tava totalmente fora de mim, né? E aí, depois a situação acabou, a minha filha entrou com a amiga no restaurante, eu entrei, assim, todo mundo me olhando, assim, eu respirei, sentei assim, por favor, uma picanha, como se nada tivesse acontecido, né? Picanha, suco de laranja. Boa. Enfim, né? São situações que acabam acontecendo. A gente tem que aprender a lidar e melhorar e respirar fundo e parar. Eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. É verdade. A gente vai dar uma paradinha agora para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais um bate-papo para você. Antenadas de volta e eu quero saber, quando é que a mulher fina e elegante desce do salto? No divã hoje, a Alessandra Marcelini, executiva de negócios, e a arquiteta Vanessa Giuliani. Alessandra, fala um pouco para mim como que é descer do salto às vezes, se você se permite descer do salto às vezes. Então, eu acho que eu não me permito descer tanto do salto. Eu gostaria de, o que você falou no outro bloco, de descer mais do salto, muitas vezes, né? Por quê? Porque eu acho que é uma coisa que a gente deve fazer. Tem coisas na vida que realmente incomodam e a gente acaba guardando muito. E descer do salto em alguns momentos faz bem. Pra mim faz muito bem. Assim, eu acho que de câncer eu não morro, porque eu sinto aquilo e assim eu coloco pra fora na hora, entendeu? Então daqui a pouco eu tô ótima, não fico segurando estresse,
Nada disso, assim. Viu? Então, Mas tem a culpa também. Depois que você desce do salto, você fala, por que que eu fiz isso? não precisava de tanto, né? Me Podia olho ter no sido um espelho, pouco mais menos. equilibrado, ensinou né? a ser assim, né? Não precisava precisava. ser com essa intensidade. Talvez a intensidade seja o parâmetro, nem muito e nem pouco. Mas assim, descer de vez em quando e voltar entre o equilíbrio, eu acho que sim. Agora, guardar é muito ruim também, né? Então, muitas vezes eu prefiro contar até 10, eu acho que esse mil, contar e que ela depois falou, chegar e acho que a falar. Vanessa está certíssima. Muitas vezes, principalmente no âmbito profissional, no eu âmbito vejo profissional, então, né? não tem condições Tem de que você ser política, estar... né? A política é essencial, né? O que eu faço hoje, imagina, se eu descer do salto desse jeito, né? Como você falou, nossa senhora, eu não tenho condições, acho que você também não tem condições, eu procuro ponderar. a questão da honestidade máxima com aquele que está me irritando, né? Mas eu espero um pouquinho, procuro. Muitas vezes isso também não é possível. Mas eu acho que a culpa depois de você ter, pronto, falei o que eu queria e não tô nem aí pro que o outro tá pensando, a culpa também bate um pouco na gente e isso pode interferir. Mas eu acho que tudo é questão de momentos, De né? ferir o outro. Tem momentos que... Ferir o ali eu outro tava é no muito... trânsito, foi uma situação estressante, irritante. Provavelmente as pessoas que estavam ali na minha volta não me conheciam. gera isso, né? O trânsito é uma coisa que é complicado. Eu acho que o âmbito profissional é onde a gente tem que mais ponderar. O teu âmbito profissional, o ambiente que você lida, por exemplo, é um ambiente que é um ambiente complicado, o tipo de mão de obra que você Porque lida. existe uma motivação para que você permaneça em cima do salto, para que você mantenha o seu alto. É um benefício, você usa o controle no seu auto-benefício. Sim, não tem como. Cliente é uma coisa que você precisa se manter em cima do salto, você depende tempo dele. Todo. Ele tem sempre Então, razão. como que nessa hora você mantém o controle? Então, assim, é a motivação, né? Que você tem... Eu estou errada o tempo todo, ele tem sempre razão. Exatamente. Então, assim, a gente consegue engolir. Então, essa coisa de falar, eu não consigo, eu sou estourada demais, eu não consigo. Agora, num trânsito, perante consegue. a família, perante o marido, perante os filhos, eu acho que esse é o nosso maior exercício perante a vida mesmo, de controle, né? Meninas, nosso bate-papo foi maravilhoso. Pena que nosso tempo é curto, mas acho que foi bem legal. Iremos conversar em outras oportunidades. Obrigada. Foi bem Obrigada pela vinda de vocês. E mulheres elegantes estão sempre em cima do salto, literalmente. Mas quando falamos em dirigir, aí a coisa muda de figura. Vamos saber então o que pode e o que não pode na hora de dirigir. Vamos lembrar que o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala da condição do calçado para o condutor do veículo. Não pode ser nenhum calçado que não fique preso aos pés. O chinelo não pode porque ele é solto, ele não se acondiciona ao pé adequadamente. Uma sandália que não tiver fivela também. E o salto alto é muito elegante, mas também não pode. Numa situação dessa, vamos optar por dirigir descalços. A falta é média, perdemos 4 pontos na carteira e fica em torno de R$ 85. Mas essa questão ela fica secundária quando se trata da segurança dos usuários e das pessoas que utilizam as vias. O sapato de salto é muito lindo, entretanto, como nós já observamos, ele interfere na segurança da condução do veículo. Vamos deixar de lado. Ou façamos a condução descalças, ou então com um sapato mais adequado. Boas dicas da Major Carla, né? Que, aliás, é uma mulher muito antenada. E já que estamos falando sobre dirigir, nós mulheres temos algumas peculiaridades na hora de escolher o nosso carro. Sempre tem um acessório ou outro que a gente não abre mão. E eu fui até a Nissan Forte, aqui em Jundiaí, para saber um pouquinho mais sobre isso. Mas a indústria automobilística, será que ela pensa em detalhes femininos e projeta carros pensando na mulher, Sidney? Mais do que isso, Aline. Os projetos atuais da indústria, eles possuem itens que facilitam a condução do carro. Isso garante uma maior confiança no carro durante a condução. E
eu entendo, inclusive, que alguns veículos, como por exemplo os sedãs, que até algum tempo atrás era motivo de algum receio das mulheres, justamente por causa do porta-malas avantajado, hoje em dia, com sensores de estacionamento, câmera de estacionamento, facilitam não só a condução para as mulheres, mas para qualquer outro condutor, principalmente pessoas de idade, que também têm uma grande dificuldade em ter uma noção de distância dos obstáculos. Conforto é sempre bom e saber que existem cuidados e facilidades pensados para nós, melhor ainda. Então, sapatinho baixo sempre em mão. Fica a dica para você, mulher. Quando for trocar o seu carro, dá uma passadinha lá para falar com o Sidney, que com certeza ele vai te ajudar. Mas não acabou não! A gente dá uma paradinha e volta já já para esquentar o clima no quadro Desejo Oculto. Antenadas de volta e chegou a hora de esquentar o clima no quadro Desejo Oculto. E hoje uma participação feminina que tem sido rara aqui no programa. A jornalista Diná de Mello. Tudo bem, Diná? Tudo, e com você? É um prazer estar aqui no seu programa. Tudo ótimo, o prazer é meu, prazer em conhecê-la. Tudo meu. Já te vi na televisão algumas vezes. Ai, que vergonha. Mas nunca te vi falando de sexo. Você já falou de sexo assim na televisão? Só na rodinha de amigos e olha lá aquela coisa muito fechadinha. Aí a gente se solta, né? Na televisão não, sou mais comportada. E como é que você está se sentindo hoje para falar de sexo? Agora, depois que eu conversei com as meninas e com você, que você me deixou um pouco mais calma, eu falei, não, não, bicho de sete cabeças não. Tô até querendo saber um pouco mais sobre esses brinquedinhos. Ótimo, então vamos lá. O programa funciona assim, o internauta manda as perguntas e nós vamos responder não como especialistas, mas a ideia é que possamos responder como amigos mesmo. Como mulheres, né? Como mulheres, como amigas. Ótimo. É isso aí, vamos lá? Vamos lá. Então, quando estou fazendo amor com meu parceiro, sinto muito tesão, mas demora um pouco mais para gozar. Aí, na hora que estou perto de alcançar o orgasmo, ele para. Já tentei explicar para ele o que acontece, mas ele diz que eu devo ter algum problema. Será? Problema? Estranho, né? Problema dele, talvez, Problema né? De não dele, continuar, não fazer o gosto da menina, coitada. Pois é, eu tô achando um pouco estranho aqui a sua pergunta, porque, vem cá, como que ele pode reclamar se quem tá parando no meio da brincadeira é ele tá falando que o problema é seu? Assim, realmente não dá para entender, mas eu tenho algumas dicas que eu posso oferecer para você. De repente, opa, esse creminho... Será que esse é bom também? Ah, depois a gente fala desse. Tá. Orgastic, tá? Ele é um excitante feminino e em contato, né, com o órgão genital feminino, ele vai dar uma sensação térmica, ele esquenta e esfria e proporciona um pouco mais de prazer para a mulher, auxiliando para que ela chegue ao orgasmo com maior facilidade. Mas será que não seria um pouco mais comunicação, ela se abrir um pouco mais? É difícil, né? Tem algumas pessoas que têm alguma certa dificuldade em dizer o que sentem, onde sentem e como sentem. Eu acho que comunicar e dizer, olha, espera mais um pouquinho, tá quase lá, não seria uma saída, não? Eu acho que sempre, né, o diálogo em primeiro lugar, né? Antes de você usar qualquer produto ou de tentar qualquer estratégia, eu acho que o ideal seria uma boa conversa, viu? Mas por que você está parando agora? Eu estava quase lá. E o que você acha, de repente, de a gente procurar comprar alguma coisa diferente para usar? E ajuda bastante, né? Ah, ajuda. Eu acho que tudo é válido. É um momento tão nosso, é um momento tão íntimo, não tem ninguém ali, somos nós. Então, o objetivo não é um dar prazer ao outro, então vamos fazer isso naquela hora, naquele lugar, e usando de artifícios e de conversa, que eu acho que é isso que a gente quer, né, dentro de uma relação. Tem que ser sempre bom para os dois, né? Mas me explica mais um pouquinho desse aí que você falou. Esse aqui, né? Então... Olha, explica pra... Então, esse daqui, Diná, ele é um excitante feminino.
né? Ele foi desenvolvido justamente para ativar a sensibilidade da vagina da mulher. Mas quem tem que saber disso? Nós mulheres ou os homens? Porque aí existe um certo preconceito. Você vai no sex shop, a mulher vai, eu vou comprar isso, vou usar. Será que eu vou saber usar? Será que o meu parceiro vai gostar? Não é legal também você incentivá-lo aí a uma loja? Você trabalha, vive nesse meio também, você deve saber, né? Vai homem em loja, o porquê não de ir, tem que incentivar também, eu acho. Então, Dina, essa pergunta ela é muito frequente, ela é muito comum. Quem que frequenta mais, se é o homem, se é a mulher? E, na verdade, assim, não tem um público específico. Vai muita mulher, vai muito homem. Tem gente que tem a crença de que vai muito gay e assim, depende, tem gays, tem todo tipo de público na loja. Casais frequentam demais. Então, assim, uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental é essa conversa, né? Então, assim, tem gente que fala, eu gostaria de surpreender o meu namorado. E aí ela vai no sex shop, ela volta com um chicote, com algema, E de repente, esse parceiro, ele não está preparado psicologicamente para receber tanta informação. É verdade. Né? Uma pessoa que, de repente, nunca usou nem um gelzinho, um creminho como esse, ou nada assim mais básico, ou uma lingerie diferente, você vai e quer já voltar com um chicote na mão. Isso pode assustar, né? Então, assim, eu costumo dizer, já falei em alguns outros programas, que tudo tem que começar aos poucos, tudo bem devagar. De repente, um convite, vamos frequentar, vamos até a Selkies Boutique Erótica comigo, vamos dar uma passada lá e tal, conhecer os produtos, ver o que tem, né? E aí a coisa tende a evoluir. Legal, muito bom. Né? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Gostaria de poder prolongar a relação com a minha esposa, mas não consigo. Vocês têm dica para retardar a ejaculação? Eu tenho várias, você tem alguma? Pensando. Antes de eu falar de qualquer produto, eu acho que tudo tem um fundo ali psicológico, tem a ansiedade, ela pode atrapalhar, o nervosismo. A questão do próprio machismo, né? Eu sou homem, tenho que fazer... Depende, tem pessoas que são mais jovens hoje que pensam como antigamente, não, a mulher tá aí para me dar prazer, aquela época de coronelismo, tem até um programa na Globo que vá tomar banho que eu vou lhe usar. Sim, então, sim. tem isso também, isso, né? assim, não é uma coisa tão antiga assim, quanto parece. Você acha que ainda hoje tem Você sabe isso que aí? eu tinha... eu lembro que eu tinha uma vizinha, quando eu era adolescente, assim, né? E era muito engraçado, porque ela era uma senhorinha já, bem velhinha. E ela falava, conversava comigo, assim, explicava algumas coisas, falava sobre sexo, eu achava bem engraçado. E ela falava que na época que ela casou e durante todo o casamento dela, né, ela era viúva, tá? O marido, ele chegava no quarto, pedia para ela apagasse as luzes, né? E assim, o sexo era feito no escuro, ele chegava por cima dela, fazia o sexo com ela e assim, ele não se preocupava em saber se ela tinha tido algum prazer ou não, porque assim, o importante dentro talvez dos valores dele, da cultura que ele foi criado, o importante era o homem se satisfazer, e era a função da mulher dar prazer ao homem, né? Será que não é aí que se encaixa essa pessoa que fez, esse telespectador que fez essa pergunta? Será que ele não está indo só pensando em si próprio? Não sei. Não, porque assim, ele fala que ele gostaria de prolongar a relação com a esposa, né? Então ele está preocupado com ela, né? E ele está perguntando se eu tenho dicas para retardar a ejaculação. Então, assim, dica de produto erótico tem Prolongue, o nome já diz tudo. Né? É um gelzinho que ele foi desenvolvido para retardar a ejaculação. O homem vai passar, né, no pênis. E ele na verdade, ele tira um pouco da sensibilidade, porque tem homem que tem sensibilidade aguçada demais e acaba ejaculando um pouco antes. Então, eu quero te agradecer, Diná, pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço pelo convite, espero que não tenha falado muita bobagem. Eu acho que assim, a gente falou pouco, né? Teria muita coisa para falar ainda, mas assim, eu sei que você vai voltar, o convite já foi feito, já está nas próximas pautas.
E adorei te conhecer. Eu também. Obrigada. Nos veremos em breve, Com se Deus certeza. quiser. E você aí em casa pode enviar a sua pergunta no nosso e-mail, antenadas@tvredepaulista.com.br. E hoje nós vamos ficando por aqui. Domingo que vem tem mais Antenadas para você. Eu te espero. Até lá!